Vou procurar ser o mais breve possível e, portanto, desculpem se sair alguma coisa assim um bocadinho mais incisiva, não é meu costume. E eu queria as coisas destas vezes. Eu sinto um bocadinho como se tivesse sido convidado para aqueles programas da televisão chamados Masterchef. E sinto que estou como se me tivesse metido um belo buraco de lume, uma sardinha crua e um golão e me dissessem: e agora prepara-te um belíssimo cozinhar para vós. E portanto é muito difícil, porque há uns que não comem carne, há outros que não comem carne nem peixe, há outros que só comem peixe, há outros que não gostam de fruta. Eu peço-vos imensa desculpa, tentei arranjar algo que fosse inteligível para todos, que não fosse estritamente básico e que fosse justamente às problemáticas, sendo que justamente as problemáticas são básicas no todos. Nesse sentido, tomei como caso de estudo Lisboa. E a cidade de Lisboa tem uma série de particularidades que a distinguem das outras cidades no país. Ou seja, a prática da arqueologia da cidade de Lisboa tem traços que são especificamente seus. Desde logo, a sua dimensão enquanto sítio arqueológico. Assim, a cidade de Lisboa, pelas suas vicissitudes históricas, constitui-se como o mais extenso sítio arqueológico do país. Uma capital imperial de época moderna, que viu 75% da sua parte destruída nos cataclismos das catástrofes de 1755. Por outro lado, é a capital do país tradicionalmente macrocéfalo e com uma administração que dificilmente consegue fugir do seu centralismo. Dito isto, Lisboa acaba por compor um repositório de informação material riquíssima pelo facto. Está melhor assim? Conseguem ouvir? Ok. Pelo facto de ser uma cidade onde estão sedimentados 3.000 anos de história da cidade. Estão sedimentados muito mais, monta períodos anteriores ao próprio fenómeno urbano de Lisboa, mas vamos nos centrar hoje apenas, com ligeiras fugidas, na cidade. E a cidade que vive, obviamente, de uma série de mecanismos de proteção do seu património arqueológico, algumas das quais são saborosamente paradoxais. Como, por exemplo, o caso que nós temos aqui à vista. Este é um troço da muralha fernandina, da muralha medieval, da cerca medieval da cidade, construída para proteger a cidade, e a nossa legislação mais antiga protegia a muralha, que foi construída para proteger a cidade, mas não protegia a cidade para a qual se construiu uma muralha. Ou os achados fantásticos que frequentemente se fazem na cidade de Lisboa, neste caso de época romana, ou inclusive importantíssimos sítios da pré-história que nas últimas 2 décadas têm vindo a ser revelados na cidade de Lisboa e, neste caso, estão a olhar para uma cabana, para os restos arqueológicos de uma cabana do Neolítico Antigo da zona do Martim. Bom, evidentemente, para a riqueza em matéria de património náutico e subaquático e de interface marítimo, que a cidade de Lisboa, naturalmente, preserva no seu subsolo, que obviamente o meu colega, o professor José Artigo, irá falar sobre. Tudo isto tem gerado uma série de sítios integrados urbanisticamente, com maior ou menor felicidade de integração,
quer museus específicos, como o Museu de Teatro Romano, quer espaços de cariz museológico integrados em estabelecimentos hoteleiros, como vemos na parte superior direita da imagem e nas duas imagens na parte inferior esquerda, quer em bancos. Portanto, uma diversidade de situações em que o património arqueológico, de uma forma positiva, foi integrado urbanisticamente na cidade. Ora, a questão primeira que se coloca é o porquê de tantas intervenções numa cidade, que conduz inexoravelmente à segunda questão aqui enunciada. Ora, a resposta à primeira questão, porque tantas intervenções urbanas na cidade, deve-se a um fenómeno, a uma circunstância, que é a circunstância da liberalização dos solos urbanos. Na prática, isto traduz-se por um processo que é europeu, não é especificamente português, de mercantilização dos solos. O solo, pela lei portuguesa, o solo português é propriedade do Estado, mas o Estado, nas suas vários organismos autárquicos ou centrais, alienam o uso dessa parte do subsolo aos privados mediante contrapartidas. No caso de Lisboa, esse processo teve como momento de arranque a eleição autárquica de 1989, em que se gladiavam, de um lado, uma coligação PSD-CDS, com o seu candidato, o nosso atual Presidente da República, e, do outro lado, o Partido Socialista, liderado pelo Dr. Jorge Sampaio. E uma das propostas bandeiras, justamente, do Partido Socialista nessas eleições autárquicas foi a proposta de resolver um dos problemas da cidade de Lisboa, que era o problema do estacionamento automóvel. E com a proposta da construção de 51 parques de estacionamento subterrâneos na cidade, uns públicos, outros privados, mas obviamente com o acompanhamento privilegiado por parte do município, e democraticamente o Partido Socialista ganhou as eleições e procedeu à implementação dessa promessa, importante promessa, dessa importante bandeira eleitoral hasteada durante a campanha. Ora, o perfil desta produção de construção dos parques levou, de facto, à assunção por parte do município da liberalização dos territórios urbanos. Ou seja, os territórios urbanos, a nível do subsolo, que até então estavam protegidos por uma lei que, enfim, nem sempre funcionava, mas consagrava o subsolo como propriedade do Estado, a partir do momento passa a ser mercantilizável, passa a assumir valor imobiliário, e esse valor imobiliário desperta a iniciativa e o investimento, e esse investimento é quem descoleta a ação arqueológica. E é neste contexto que temos algumas grandes intervenções no final da década de 90, em geral, inícios do século XX, nomeadamente a intervenção que na Praça Camões acabou por exumar o piso térreo do Palácio dos Marqueses de Marial, Palácio do século XVII, que sofre bastante com o terremoto de 1755, ou a Praça da Figueira, que obviamente na apresentação que eu responsável, na apresentação do professor de Arqueologia Urbana de Lisboa, não podia faltar, com vários níveis, desde o Hospital Real Todos Santos, que acabámos de ver, neste caso um troço da Via Romana de Lisboa a Santarém, ou em Costa de Santana, onde vemos aqui os restos dos loteamentos desenvolvidos no exterior da muralha da cidade, ao longo da segunda metade do século XVI e dos primeiros anos do século XVII. Obviamente que tudo isto resulta em novos dados, em obtenção de novos dados. Ora, essa obtenção de novos dados é obtida através daquilo que nós em arqueologia chamamos a arqueologia de contrato ou a arqueologia empresarial. E a arqueologia de contrato
ou a arqueologia empresarial, tem os seus próprios problemas. E esses seus próprios problemas não são uma característica especificamente lisboeta ou portuguesa, são uma característica transversalmente europeia. Em primeiro lugar, porque como a agenda não é científica, a agenda não é arqueológica, a agenda é de caráter patrimonial, pretende salvaguardar aquilo que vai ser afetado, as intervenções são normalmente limitadas àquilo que a obra propriamente dita vai afetar. E acaba por se constituir numa, como aqui diz o professor Desidério Vacanizo Rio da Universidade de Córdoba, uma mera prestação técnica para cumprir exigências locais. Ou seja, faz-se arqueologia na cidade de Lisboa, não porque se deseja ter mais conhecimento, mas porque se tem de fazer essa arqueologia para permitir o investimento imobiliário. Obviamente, deixando à margem quer a sociedade e sacrificando de forma sistemática o património arqueológico que a cidade pensa riquíssimo, que a cidade encerra no seu subsolo. Só para terem uma ideia dos ritmos, neste momento, a cidade de Lisboa, estamos num ponto de interrogação, mas até nos últimos anos, a cidade de Lisboa assumia cerca de 1/3 dos trabalhos arqueológicos que tinham lugar em Portugal, ou seja, a tal macrocefalia tipicamente portuguesa. O que significa, mas em contrapartida, no âmbito desta arqueologia, que é quase exclusivamente empresarial, a quantidade de vezes que um arqueólogo dirige uma escavação é extraordinariamente limitada. A regra é o arqueólogo possuir um número de intervenções, na atualidade, estes dados são um bocadinho mais antigos, mas na atualidade é um arqueólogo dirigir, ou ter dirigido ao longo da sua carreira, 5, 6, 8, no máximo 10 intervenções arqueológicas na cidade. Por ano, em 2019, o número de intervenções arqueológicas em Lisboa foi superior a 600 intervenções arqueológicas. Portanto, evidentemente que há aqui um fator de forte empregabilidade, altamente precária, mal paga, por quadro das obras, mas há uma oportunidade de empregabilidade em arqueologia e há uma não especialização por parte de quem pratica essa mesma arqueologia. E, portanto, o que é a arqueologia de Lisboa, que se pratica em Lisboa, essa praxis de arqueologia faz hoje? Produz investigação, produz conhecimento, produz publicação, obviamente não produz publicação, porque a primeira finalidade, a agenda, não é arqueológica, não é a da produção de conhecimento. Isto faz com que a componente de investigação que está, de caráter histórico, que está associada aos sítios arqueológicos de Lisboa, normalmente vai beber aos grandes olicipógrafos do passado, nomeadamente aos trabalhos do engenheiro Vieira Silva, e, portanto, basicamente estamos a voltar em Lisboa, e de uma forma generalizada, à forma de fazer arqueologia do século XIX, do Sr. Heinrich Schliemann, que aqui vemos os seus óculos e uma página da Ilíada aberta, a chamada arqueologia com o livro debaixo do braço, ou seja, pega-se Vieira da Silva e na proposta de trabalhos arqueológicos diz que ali se presume existir um troço de muralha, ou isto ou aquilo, conforme diz o Vieira da Silva, conforme diz Gustavo Matos Sequeira, ou conforme diz outros dos olicipógrafos importantes e altamente militares do século XIX e do século XX. Ora, a informação histórica, seja ela textual ou visual, não é informação arqueológica. A natureza da informação arqueológica não é a mesma natureza da informação histórica e utilizo aqui como simpático argumento a meu favor as duas representações do século XVI do Hospital Real de Todos os Santos, um edifício de Lisboa que me diz muito, em que na panorâmica de Leiden, com bastante detalhe, temos 4 claustros a sul da igreja, na gravura de Brown, dos finais do século XVI, temos 2 claustros a sul da igreja e um a norte da igreja, que a São Domingos não existe.
Ou se quisermos ir para a excelente planta topográfica e correta localização do edifício do Hospital Beato dos Santos, feita a seguir ao incêndio de 1750, vemos que finalmente alguém acerta com os 4 claustros nos seus sítios, mas erra completamente com a igreja que prolonga até ao relógio do edifício. Ou seja, há aqui um descasamento total entre a informação histórica, textual e iconográfica e a realidade que depois a arqueologia vai a revelar. Esta distinção é importante. Eu estou farto de citar esta citação de um grande pensador da arqueologia, que é o Ian Roller, britânico, quando ele diz que archaeology is history, archaeology is anthropology, archaeology is not history, archaeology is not anthropology, archaeology is archaeology. Digamos que as narrativas que a arqueologia deve construir são as narrativas da arqueologia. E, evidentemente, quando o arqueólogo é arqueólogo de períodos históricos, é no mínimo insuficiente se ele não olha sequer para os documentos ou para a informação que é, portanto, gerada sobre a realidade que ele está a trabalhar. Com o déficit de publicação, porque, evidentemente, se a esmagadora maioria dos arqueólogos salta de escavação em escavação, relatório em relatório, para escavar, para poder alimentar-se e sobreviver, o déficit de publicação é absolutamente gritante. Como ultrapassar? O que é que tem sido feito nesse sentido? Evidentemente que aquilo que tem sido feito nesse sentido tem sido o trabalho quer das academias, quer dos investigadores que partilham, de forma até bastante generalizada, através de vários motores, citei aqui 2, a sua informação, ou através de projetos mais ou menos estruturantes, mais ou menos globalizantes, temáticos, que procuram agregar diferentes investigadores no sentido de juntarem, colecionarem informação e a lerem de forma conjunta, de maneira a criar uma narrativa arqueológica. Como o tempo é pouco, eu vou passando assim. Este é o lado da praxis, depois temos o lado do Estado. O Estado converteu-se num organismo meramente administrativo e burocrático que trata de portais, de ofícios circulares, patas, pipas, esqueci de citar ali, aias, que são siglas que não interessam aos estudiosos, os arqueólogos conhecem, portanto não vale a pena se for estudos de impacto ambiental, apesar de ser um trabalho arqueológico. Os projetos plurianuais de investigação arqueológica, que depois têm os financiamentos, enfim, que são aqueles que é possível de gestão. Tudo isto para vos dizer que em 17 anos, em Lisboa, entre 1990 e 2007, foram realizadas cerca de 1000 intervenções arqueológicas. Entre 2007 e 2020, em 13 anos, foram realizadas cerca de 5.000 intervenções arqueológicas. São 4.086 que eu tenho apontado. O que é que isto significa? Significa necessariamente uma total e absoluta incapacidade de gestão da informação. E esta incapacidade de gestão de informação levou o Estado Central a fechar-se, a secretizar a informação que recebe, porque é o Estado que recebe os relatórios da arqueologia, que continuam sem estar disponíveis em 2020, portanto, hoje já nem sequer há, para aqueles que estão a ser feitos agora, que são entregues em modelo digital, não há, desculpa, para não estarem a ser partilhados por todos, de certeza que havia arqueólogos a quem interessava a consulta dos relatórios, mas havia historiadores a quem interessava imensamente também a consulta dos relatórios, havia arquivistas a quem interessava imensamente essa consulta do relatório. E, por outro lado, uma degradação e uma incapacidade física dos meios humanos convocados, que são obviamente limitados, para gerir os sítios que vão sendo exumados, que não têm critério, ou seja, num sítio preserva-se um tanque de salga romano, no outro sítio não se preserva uma casa romana, sem se avaliar quantas casas romanas temos, quantos tanques de salga temos. Não há uma gestão integrada, a gestão é absolutamente casuística em relação aos sítios. E a gestão, peço imensa desculpa ter de dizer isto
neste sítio e nesta ocasião, a gestão dos espólios, os descartes não é a questão está bastante, o montante dos descartes, a gestão dos espólios é absolutamente caótica. Basta pensarem no seguinte: que volume é que geraram 5.000 intervenções arqueológicas? Quantos caixotes de material geraram 5.000 intervenções arqueológicas? Só para ter uma noção, a intervenção do Campo dos Touros gerou 3.400 caixotes por uma empresa e cerca de 980 caixotes por outra empresa. Ou seja, só um sítio, em 3 anos, gerou cerca de 4.000 caixas de material. E a questão já nem é onde guardar. A questão é olhar e dizer: não temos meios para estudar isto. Podemos estudar um objeto particular. É impossível estudar a coleção. É impossível um doutorando, isto funciona como ameaça para os doutorandos em arqueologia, é impossível um doutorando ir estudar 4.000 caixotes de material. Quer dizer, se lhe derem uma bolsa de 40 ou 50 anos, ele talvez consiga cumprir o seu projeto de investigação, se não é absolutamente irrealizável. Este problema que é português não é só português. Atenção, isto é um problema de Lisboa, é um problema de várias cidades portuguesas, mas não é exclusivo, é um problema europeu. E só para terminar, como lados positivos. O instrumento que tem funcionado mais como norteador da atividade arqueológica tem sido o Plano Diretor Municipal, que fixa zonas com distintas exigências de atuação. A versão de 1994 hierarquizava aqui uma área mais importante, temos ali a azul, que é exatamente a cidade confinada à muralha fernandina. E depois, com umas manchas vermelhas dispersas pelo território, que correspondiam a sítios onde foram assinalados achados pré-históricos ou núcleos urbanos dispersos, a Machoeira, Passo de Milhar, Permido, Luz. E de 94 para 2012, a equipa municipal de arqueólogos, e está aqui um dos elementos, olá a Ana Caessa, o António Marcos e eu, trabalhámos nesta revisão, que foi muito dura, a planta é muito pouco legível, porque mistura vários layers de informação, mas está disponível online pela Câmara de Lisboa. Neste PDM de 2012, prestámos atenção já a outras realidades. Por exemplo, a arqueologia militar estava ausente, a arqueologia marítima, a principal baía portuária de Lisboa, que era a Baía da Boa Vista, estava ausente. Quando falo em arqueologia militar, não estou a falar do Castelo de São Jorge, das muralhas, estou a falar, por exemplo, dos fortes do século XIX, da cintura defensiva de Lisboa. A arqueologia industrial não estava considerada, já está. Ou seja, as várias arqueologias da cidade procurou-se integrá-las o mais possível. Posso dizer que já estamos a trabalhar há 2 anos e meio esta parte, na próxima edição do Plano Diretor Municipal, e evidentemente que esse Plano Diretor Municipal vai integrar o enorme conhecimento, o enorme crescente de conhecimento que foi, entretanto, gerado entre 94 e 2012, foi incorporado, permite-nos olhar para o território com uma finura de análise que aqui há 10, 15 anos não era possível, e prospectivamente propor medidas de atuação que acautelem a informação científica que está no subsolo, mas isso é apenas ao nível da atuação, não é? Não é de investigação. Os planos de pormenor, que são um instrumento que se sobrepõe ao Plano Diretor Municipal, onde as equipas municipais têm estado presentes também. E, portanto, a resposta à primeira questão que foi formulada, que é: há arqueologia urbana em Lisboa? Não há. Há uma arqueologia de cidade, não há uma arqueologia da cidade. Isto porque o objeto de estudo em Lisboa não é, desculpem, o número 28B da Rua de Santa Cruz do Castelo, é o meu projeto de investigação. O objeto de estudo é a cidade de Lisboa. O número 28B é um ponto arqueológico da cidade. E a própria arquitetura mental, que é simples de entender, e que vos acabei de expor, não transparece da própria base de dados nacional, onde cada lote
escavado em Lisboa é um sítio arqueológico. Não é. O sítio arqueológico chama-se a cidade de Lisboa. E só conseguimos formular um projeto de investigação se olharmos para a cidade como o sítio arqueológico de Lisboa. É só. Obrigado.